E hoje, dia 23 de abril, eu decidi gravar para vocês um vídeo para comemorar o Dia Mundial do Livro, que é comemorado hoje, respondendo uma tag literária que eu achei muito legal, que se chama Café Literário. Então eu estou aqui com o meu computador, então vocês vão me ver olhando para cá, gente, porque eu anotei, tá, as perguntas para ir respondendo para vocês. Separei aqui os livros para ir indicando. É a primeira tag que eu respondo aqui do canal. E eu sei que muita gente pode pensar, nossa, mas hoje em dia ninguém mais responde tag, né? Isso é tão ultrapassado, Lorena. Gente, mas eu quis responder. Enfim, eu acho super legal. Eu assisto quando as pessoas fazem tag. Então, se você tá aqui, provavelmente você gosta também, tá bom? Então vamos começar, que eu vou olhar aqui. A primeira pergunta da tag é assim. Lembrem que é café literário, né? Então, Café Expresso, um livro curtinho até 100 páginas. E o livro curtinho que eu escolhi é um livro do James Hillman, que se chama A Justiça de Afrodite. Esse livro aqui é um livro dos estudos de psicologia analítica, psicologia junguiana. Se você não sabe, caiu aqui de paraquedas, eu sou psicóloga. Porém, esse livro aqui, ele não precisa necessariamente que você seja um psicólogo para ler, tá, gente? Pelo contrário, eu até indico vocês, porque esse livro aqui, ele fala bastante sobre a mitologia da Afrodite, da deusa Afrodite, que eu particularmente amo, né? Acho que vocês já perceberam aqui, que é uma das minhas pinturas favoritas da vida, né? Que é do Botticelli, O Nascimento de Vênus. Então, eu amo essa pintura e eu coloquei aqui para simbolizar também esse lado meu Afrodite, né? Que eu gosto muito dessa deusa. E esse livro aqui é muito curtinho, eu acho que ele tem 59 páginas, deixa eu ver aqui. Ele tem 57 páginas, tá? E ele conta essa mitologia além dessa lente que a sociedade vê apenas a deusa Afrodite como a deusa do amor, como a deusa da sexualidade. Ele explora um pouco mais a mitologia dessa deusa. Então, se você gosta de mitologia, tá começando a estudar, eu super recomendo esse livro aqui. É um livro, gente, muito, muito rápido, que você consegue ler assim, numa tarde, tranquilamente. E eu acho muito legal para as meninas que gostam também de mitologia, que querem entender um pouco mais sobre mitologia grega. Eu super aconselho vocês a terem na sua biblioteca pessoal. Vamos lá para a segunda pergunta, que é: Um Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. Gente, esse aqui eu confesso para vocês que eu demorei para pensar em qual trazer para vocês. Então, quem que eu escolhi? O personagem James Harris, o vampirão do livro Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Tem vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre esse livro aqui, caso você se interesse, tá? E o personagem que eu estou falando, que é frio, é o James Harris aqui, né? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre a história, eu vou dar uma pincelada aqui. Esse livro, ele conta a história da Patrícia, que é a personagem principal. A Patrícia, ela é uma dona de casa, né? Assim como o nome do livro, né, meio que já diz, Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Então a Patrícia, ela é uma dona de casa onde o marido trabalha muito fora, ela cuida da sogra, ela cuida dos filhos. E ela fica ali meio solitária e ela começa a fazer parte de um clube do livro. E nesse clube do livro, ela faz amizade com outras mulheres ali do bairro também. Esse livro, ele se passa meio que nos anos 80/anos 90, né? Só para vocês lerem com esse tipo de pensamento, assim, né? Com essa mentalidade. Então conta muito sobre aquele bairro americano, onde as casas são lindas, onde todo mundo se ajuda. Bem estilo Sessão da Tarde, né, gente? Mas uma das vizinhas lá, uma senhora, acaba morrendo. É uma senhora que morava sozinha. E, de repente, o sobrinho dessa senhora se muda ali para casa. E a Patrícia vai lá, né, para dar as boas-vindas pro cara. E quando ela chega lá, simplesmente ela vê um cara todo pálido, estranho, dormindo ali de dia. E ela começa, ao longo do livro, meio que desconfiar de que ele seja um vampiro. Ele tem um furgão branco, gente, sabe aquelas vans? E ele meio que envelopou ali, colocou acho que uma tábua de madeira, se eu não me engano, para que não entrasse nenhuma luz dentro do carro. Então ele é um cara que ele é muito bonito, ele é branco, ele branco no sentido assim de ser pálido, entendeu, gente? A pele dele é muito pálida e ao mesmo tempo ele é muito misterioso, é bonito, não é casado, não tem filhos, não pensa em ter relacionamento com ninguém ali. E acaba acontecendo algumas mortes ali, umas coisas bem estranhas, né? Pra quem gosta de Stranger Things, eu acho que esse livro aqui é muito legal, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Não tem nada a ver com Stranger Things, tá, gente? Mas
essa vibe ali meio anos 80, meio anos 90, sabe? Eu acho que tem um sabor Stranger Things. Se é que vocês me entendem. Então a Patrícia começa a desconfiar desse cara, que ele talvez seja um vampiro. E aí vocês vão ter que ler pra saber o que vai acontecer. E tem esse personagem que, na minha opinião, é muito frio. E eu acho que quem leu talvez concorde, né? Mas na minha visão e pelo que eu já li até hoje, esse livro aqui, ele se encaixa mais nessa perguntinha aqui da tag. E vamos para a próxima pergunta, que é: Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Eu não poderia deixar de trazer um livro que marcou a minha infância e eu acho que de muita gente, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Acho que dispensa a apresentação de Harry Potter, né, gente? Até meus pais conhecem Harry Potter. Mas eu escolhi esse aqui, o primeiro livro, como para responder essa pergunta aqui, porque o primeiro livro é um livro introdutório a esse universo de Harry Potter, né? Inclusive, gente, eu tô muito curiosa para assistir essa série que vai sair esse ano. Tô muito curiosa, eu sou muito fã de Harry Potter. Já li tudo, mas eu escolhi esse aqui para fazer parte da tag, porque, que nem eu falei, esse aqui é o que introduz a gente nesse universo maravilhoso de Harry Potter que eu amo. Enfim, eu sei que a autora, né, a J.K. Rowling, ela tem várias polêmicas, tá? Isso aí não dá pra passar pano, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? Eu acho que a gente precisa saber separar. Ela é uma coisa e as obras dela são outra, entendeu? Até porque eu não posso pegar a raiva da pessoa, porque, gente, esse livro e essa saga em si, essa saga é maravilhosa, entendeu? Então, enfim, não concordo com alguns posicionamentos dela, mas Harry Potter fez parte da minha infância e é um livro que eu vi até na Amazon que professores indicam, né, para as crianças começarem a ler. Então, enfim, maravilhoso, eu amo. E agora a pergunta: Café no Coador, um livro clássico que você ama. Gente, Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse daqui é um romance trágico, tá? Não é que eu gosto de ler só romance, onde tudo acaba lindo e maravilhoso, porque, gente, quem nunca sofreu uma desilusão amorosa? Né, que atire a primeira pedra, né? Todo mundo já teve um crush não correspondido. E esse aqui é basicamente isso, um livro sobre um crush não correspondido, né? Um amor platônico ali. Então, esse livro aqui conta a história de um sonhador ali e da Anatchenska, né? Que é essa protagonista na qual o protagonista passeia com ela durante as noites ali e eles acabam conversando muito sobre várias coisas. E ele acaba tendo um crush, se apaixonando por ela, e o plot do final eu não vou contar pra vocês, porque esse final, gente, é a cereja do bolo desse livro aqui. Inclusive, eu vi que esse livro aqui ele está disponível para baixar lá no Kindle Unlimited. Então, é um livro bem curtinho que você pode ler super rápido. E, enfim, é um clássico que é aquele tipo de livro que você... Sabe aquela lista que você com certeza deve ter visto, né? Livros que você tem que ler antes de morrer. Esse aqui tem que estar na lista, gente, porque é sensacional, assim, é o meu favorito do Dostoiévski, é esse aqui, Noites Brancas. Próxima pergunta. Um livro que você leu recentemente e adorou. Eu vou incluir esse aqui como um livro que eu estou lendo, que é o livro da Abby Jimenez, Prometa que Vai Se Lembrar de Mim. Gente, eu sou, como eu disse pra vocês, uma das últimas românticas do universo. E eu amo os livros da Abby Jimenez, porque para quem já leu sabe que a Abby Jimenez ela tem um poder, um superpoder de escrever livros para adultos, né? Então são personagens um pouco mais velhos, que têm traumas, né, familiares, questões delicadas. Então é um romance muito real, sabe? Não é aquele romance bobinho, sabe, que você fica, enfim, não dá. Né, o sabor romance, né? Não gosto de ler livro sabor romance, eu gosto de ler livro de romance que tem uma história profunda, que os personagens são profundos, que você se conecta ali com os personagens. Então, esse livro aqui eu estou, assim, completamente obcecada. E aqui a gente conhece a história do Xavier, né, do Xavier, e da Samantha. Então, o Xavier, ele é um veterinário, e a Samantha, eles conhecem ele de uma forma bem inusitada no local de trabalho dele, né? Então ele trabalha ali cuidando de animais e ela resgatou um gatinho. E aí o Xavier, né, o Xavier, fala para ela bem assim, olha, esse gatinho, ele tem um problema muito sério. Então seria melhor que você sacrificasse ele, porque senão ele vai sofrer e tal. E a gente começa a entender o que acontece ali com o bichinho. E aí ela fala que não.
E quando ela vai para casa dela, ela acaba decidindo montar uma vaquinha online. E ela recebe muitas doações para ajudar esse pet. Inclusive, uma das pessoas que doa dinheiro, né, inclusive uma quantia bem alta, é o próprio Xavier, né, que ele fala que ou o bichinho teria que ser sacrificado ou que teria que fazer uma cirurgia que custava, sei lá, mais de US$ 10.000. E ela fala, eu não tenho esse dinheiro. Então ela abre essa vaquinha. Então eu tô mais ou menos aí nessa parte, gente. Não sei o que vai acontecer. Então eu tô gostando muito dessa história, porque eu sei que a Abby Jimenez, ela tem, de novo, esse superpoder de trazer muito sobre as histórias. São histórias muito envolventes. Os personagens masculinos, Abby Jimenez, que são cadelinhos pelas mulheres, eu amo. Então é muito gostoso ler Abby Jimenez por esse motivo. E também, quando eu tava lendo, gente, eu fiquei passada assim, porque vocês vão ver que vai sair vlog de leitura. Mas enquanto eu estava lendo esse livro, tem um momento que a Samantha, né, que é a protagonista, tá conversando com a irmã dela, e aí ela fala, o veterinário é gato e tal. Ele parece o Rysand de Corte de Espinhos e Rosas. Gente, quando eu li aquilo, porque eu acho que o Rysand e o Xaden, né, são os maiores crushes supremos, assim, de todas as mulheres que leem. Inclusive os meus, né, gente? E eu acho eles bem parecidos fisicamente. Eu vou colocar aqui a foto dos dois. Me diz aí se você não acha parecido. Rola, né, dentro do Book Talk aí as meninas fazendo uma rixa, né, de quem que é melhor, o Rysand ou o Xaden. Gente, os dois são maravilhosos, tá? São propostas diferentes, não precisa de rinha, entendeu? Os dois são bons. E eu entendo que os dois são os maiorais, porque, gente, depois que você lê a Kotar e depois que você lê Quarta Asa, né, a saga ali e tudo mais, por mais que Quarta Asa ainda a Rebecca Yarros ainda tá escrevendo os livros, os personagens de romantasia, pra mim, não tem igual, cara. Não tem igual Rysand e Xaden. Não tem. Não tem, não tem. São os maiorais. E aí a Abby Jimenez fala que o Xavier, né, o Xavier, ele parece fisicamente com o Rysand. Eu falei, gente, eu amei essa referência. Enfim, gente, falei muito desse livro porque eu tô gostando bastante. Mas vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. Gente, eu não passou nem outro livro na minha cabeça. E olha que eu já li muita coisa pesada, tá, gente? Mas eu acho que esse daqui, gente, supera qualquer livro. Foi o livro mais tenso que eu já li em toda a minha vida, que se chama Saboroso Cadáver. Meu Deus, sim, gente. Essa capa já dá um negocinho, né? Eu li esse livro aqui quando eu fazia parte de um clubinho do livro. Inclusive, eu votei nesse livro aqui, tá? Que ganhou ali a enquete. Então, não tô, não tô isentona. Então, vamos lá que eu vou contar a história desse livro super tenso pra vocês. Porque, assim, Saboroso Cadáver, ele conta a história de um vírus que se espalhou pelo planeta inteiro, deixando a carne dos animais mortal para o consumo humano. Então é uma sociedade onde é liberado o canibalismo. Olha que tenso, já começa bem tenso, né? Então, só que assim, foi regularizado essa questão do canibalismo aqui nesse livro e a criação de seres humanos em laboratório como se fossem animais de abate. Então transforma todo esse planeta num lugar meio cinzento, muito hostil, né, gente? Então esse livro aqui é um livro muito pesado porque ele retrata de uma forma muito tensa ali o consumo, né, de carne humana e também retrata muito, tem muito essa questão ali do frigorífico, né? Do cara trabalhando ali naquele frigorífico e ele achando muito estranho, até que ele recebe ali uma fêmea, né? Até é meio pesado isso, mas ele recebe uma fêmea, que é uma mulher mesmo, que é de primeira qualidade, para ele abater e se alimentar. Enfim, a história se passa basicamente ali. É um livro que é muito gore, né, gente? Então tem umas cenas assim muito que dão muito nojo. Eu, sinceramente, não tenho estômago para isso. Foi um livro que eu tentei terminar porque eu não gosto de abandonar a leitura. Acho que o único livro que eu abandonei mesmo foi Quebrando o Gelo, que eu já falei pra vocês que aquilo ali é uma bomba, aquele livro é péssimo. E é um livro que viralizou no TikTok, mas não tem nada a ver, né, com a proposta desse daqui. Mas esse daqui eu quase abandonei, gente, porque eu sentia náusea, assim, lendo esse livro. Foi muito pesado mesmo. E, enfim, e vamos para a próxima pergunta.
Café Fraco, um livro que te decepcionou. Gente, esse daqui, ó, Morango, Panquecas e Romance. Esse daqui faz parte daquela sériezinha que se passa em Dream Harbor, né? Que é uma série de livros conforto, que tem essas capas super lindas, assim. O primeiro e o segundo livro eu gostei bastante, né? Café, Amor e Especiarias, Uma Livraria com Aroma de Canela, eu também gostei. Mas esse daqui, que é o quarto, porque tem o terceiro que é de Natal, eu não li ainda, né? Então eu já pulei pra esse daqui. Esse daqui, gente, conta a história de um casal que é a Iris, acho que é Iris e Archer, acho que é alguma coisa assim, porque tem até a música da Taylor Swift. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente, que já faz um tempinho que eu li. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. É o Archer. É que eu lembro da música da Taylor Swift, mas não tá na playlist, essa música aqui. Enfim, esse livro aqui, ele conta a história de um cara que ele é cozinheiro, um cozinheiro super famoso, de repente ele descobre que ele tem uma filha, né? E essa filha mora nessa cidadezinha, que é a cidadezinha de Dream Harbor, e uma mulher que ele acabou se relacionando, ela engravidou dele, não contou pra ele, teve essa filha escondido, teoricamente, e quando ela morreu, ligaram pra ele, tipo assim, olha, ela faleceu e agora você tem uma filha. E aí ele tava em outro país e vai pra lá pra conhecer a menininha. E aí ele vai ficar lá pra conhecer, ele acaba morando ali na cidade, arrumando um emprego local ali de cozinheiro e tudo mais. E o romance é basicamente entre ele e a babá. Só que, nossa, Lorena, por que você não gostou? Primeiro, gente, que eu achei essa história muito fraca, muito fraca. Chega um momento que fica só Hot também atrás de Hot, não desenvolve. E aí parece que a Iris, ela fica bobinha, apaixonada por ele, e no final ele também fica bobinho, apaixonado por ela. Os dois agem como dois adolescentes ali. E aí chega um momento que só tem Hot e pra mim não dá. Entendeu? Acho que tem que ter um equilíbrio aí, entendeu? Então, esse daqui foi o que eu menos gostei da série. Eu amei os dois primeiros livros, eu acho que por isso eu coloquei nessa categoria, porque me decepcionou. Eu já estava esperando que fosse uma história que eu ia me cativar, que eu ia gostar dos personagens, mas achei assim, nossa, gente, raso. Achei raso, uns diálogos besta, assim, nossa, gente, não. A capa é linda, tá? Não dá pra comparar uma coisa com a outra. A capa é linda, mas a história é fraca, extremamente fraca. Então, sabor, romance não dá, né, gente? Vamos lá para a próxima pergunta. Café com adoçante. Um livro light para ler em dias tensos. Gente, o livro light é dessa série aqui que eu acabei de detonar. Eu acabei de detonar, vou indicar o livro da série que eu gostei. Que é esse daqui, Café, Amor e Especiarias. Gente, eu amei. Esse aqui é muito gostosinho. Esse aqui eu acho melhor porque é uma história muito leve e tem uma vibe de Gilmore Girls, né? Na verdade, eu acho bem parecida, tá, gente? A descrição, assim, da cidade ali, dos personagens. Tá procurando ler uma coisa leve? Uma coisa que você não tenha que pensar muito, que não te dê gatilho, que você não fique ansiosa. É ler esse daqui, Café, Amor e Especiarias. Aqui a gente vai conhecer a história da Ginny, se eu não me engano, e o outro personagem. Gente, tô com amnésia, já esqueci tudo. Acho que é Logan. Será que é Logan? Deixa eu ver aqui, peraí. É Logan, acertei, ó, não tô tão mal assim. Aqui a gente vai conhecer a história da Ginny e do Logan, né? Então a Ginny, ela começou a cuidar de uma cafeteria ali nessa cidadezinha pequena. O Logan já mora ali com os avós, se eu não me engano. Então os avós dele têm uma fazenda que fornece as abóboras para Ginny fazer ali as bebidas, né, com especiarias, com os lattes de abóbora. Aquele livro perfeito para você fazer um chocolate quente, para você colocar uma cobertinha, enfim, ou não também, tá, gente? É um livro para você ler só para se distrair, para se desconectar, que não dá gatilho, que não dá nada, para você se transportar para uma cidadezinha pequena. Ai, gente, eu amo. Vamos lá para penúltima pergunta, que é Café com Açúcar. Um livro com um casal clichê que aqueceu o seu coração. Lá vai eu trazer de novo, Abby Jimenez. Sim, gente, esse aqui se chama Parte do Seu Mundo. E eu fiquei completamente apaixonada por essa história. Aqui a gente vai conhecer a história da Alexis e do Daniel, que tá aqui na capa, né? Então, Parte do Seu Mundo a gente vê aqui até na capa, gente, que é muito legal, porque tem essa divisão, né? Ela é de um mundo, ela é da cidade, ela trabalha com a medicina, e ele mora no campo, trabalha com carpintaria,
e cuida ali, né, como prefeito de uma cidade. Então são mundos totalmente diferentes e idades também diferentes, né? Se eu não me engano, a Alexis, eu acho que ela tem 35 e o Daniel tem 28. E aí esse livro aqui, ele tem essa questão de diferença de idade, mas gente, eu acho que não pega tanto assim, né? Não é tanta diferença, mas pra personagem é, né? Então, o tempo inteiro ela fala um pouco sobre essa diferença de idade, apesar que o Daniel, né, ele tem 28, mas ele é um cara super maduro. Então, gente, às vezes também tem homem que tem 28 anos, o cara tem uma inteligência emocional muito maior, né, de que muitos caras aí de 30, 40 anos, né? Acho que é muito relativo isso, né, de idade. Mas pra personagem acaba sendo um pontinho e também essa questão deles serem de mundos muito diferentes. E o Daniel, assim, desse livro, ele é um cadelinho master pela Alexis, ele é um cara maravilhoso, assim, eles têm uma química de milhões, então tem hot nesse livro, mas como todos os livros da Abby Jimenez, são hots muito bem estruturados, tem uma história antes de acontecer, né, não acontece do nada, assim, né, do nada, né, então eu gosto muito da Abby Jimenez por conta disso, eu acho que ela sabe escrever muito bem, ela sabe cativar, ela sabe prender. Fora que eu dei muita risada, tem vários momentinhos engraçados aqui também no livro, tem questões tensas, então divórcio também. Gente, assim, só leiam. Esse livro aqui é muito, muito bom, assim, 5 estrelas, coração de favorito, porque esse aqui realmente entra um livro com um casal clichê que aqueceu o seu coração, foi esse aqui. É um casal clichê que, nossa, dá muito certo, dá vontade de pegar os dois assim, gente, eles combinam muito, 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 muito. E por último, Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Gente, vamos lá, porque de novo terei que trazer Abby Jimenez de novo. Gente, eu tô a testemunha da Abby Jimenez, né? Nesse canal. Mas é que é bom demais, gente. Esse daqui é o livro Para Sempre Seu. Então, vamos lá. Esses dois livros aqui, eles se interconectam, tá, gente? Esse daqui, ele conta a história da Briana, e a Briana é melhor amiga da Alexis. Isso daqui, gente, eu só soube quando eu li, né? Quando eu li, porque eu li primeiro parte do Seu Mundo, e depois eu li esse daqui, né? Esse aqui entra nessa última pergunta aqui, né? Que é um livro para ler em qualquer momento, porque esse livro aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui nós temos Namoro de Mentira. É um clichê que eu amo também, namoro de mentira, eu gosto muito. E esse aqui a gente vai conhecer a história de dois médicos, que é a Briana e o Jacob. Eles trabalham ali no hospital de emergência, né? E a Briana, ela tá passando por uma fase muito complicada na vida dela, porque ela tem um irmão doente. E o livro, basicamente, ela conhece ali um novo médico que vai trabalhar nesse hospital. E eles acabam ali tendo uns momentos de romance junto, que eu não vou estragar pra vocês. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que é a troca de cartas, né? É um romance que ele tem muito essa troca de cartas entre os personagens. Hoje em dia ninguém manda carta, né? Mas pra ninguém. E uma coisa que eu adoro é o Jacob, né? O Jacob, que é o protagonista, ele é, assim, completamente apaixonado pela Briana desde o momento que ele colocou os olhos nela. Isso que eu acho que é legal nos livros da Abby, gente. Porque o cara, na maioria das histórias da Abby, ele bate o olho na mulher e ele fala: Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Então ele já sabe de cara. E a mulher também. Então é uma coisa muito recíproca. Apesar que acontece algumas reviravoltas, né? Que é legal para um livro de romance também, porque não fica aquela coisa muito morna, né? Muito parada. Então, esse aqui é muito legal, conta essa história dos dois médicos ali, conta essa ambiência ali no hospital. Também tem essa questão da Briana, tem a questão também do Jacob, que acontece uma situação, eu acho que eu nem vou comentar, mas familiar ali envolvendo ele, que ele acaba tendo que mentir que ele tá namorando, e a Briana meio que se coloca ali na situação. Tem uma questão de doação de órgão também. Como eu disse para vocês, todos os livros da Abby têm uma questão tensa, traumas familiares. Esse aqui tem questão de doação de órgão, mas sempre retratado, gente, de uma forma muito delicada, de uma forma muito boa, bonita, assim, que você vê que é muito bem escrito, entendeu? Não é um romance besta, não é um romance idiota, não. E lógico que tem esse amor dos personagens crescendo aos poucos, né? Que nem eu falei, o cara bate o olho na menina e sente que ele gosta dela, né?
mas é uma coisa que vai sendo construída ao longo do livro, não fica aquela história meio besta, entendeu? Então, esse aqui, pra mim, é um livro que você pode ler a qualquer momento, para sempre seu, Debbie Jimenez. E, gente, é isso. Eu amei gravar pra vocês essa tag literária. Então é isso, gente. Um beijinho no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!